Olha, alguém tá querendo participar do vídeo. Eu só não vou chegar. Se eu chegar mais perto, um dedo vai. Hoje estamos com esses dois, o Neymar e a Cris, que apresentaram pra gente um motorhome 608 também. Diga-se de passagem, quem não sabe, o Beluga é um 608. E a gente se encantou pela beleza da casa deles. E diz aí, o que passou na cabeça de vocês para montar um motorhome? Por que um 608? Qual o motivo da escolha? E aí, fala ou eu falo? Então, Otávio, na verdade, o caminhãozinho a gente queria sair do conceito de aquela casa convencional, aquele carro convencional, nada contra, né? Mas como a gente queria uma casa mais flexível, poder sair de cima da carroceria, que é o nosso conceito. A nossa casa ela não é transformada como motorhome, tá como carga, então ela sai a hora que a gente quiser. E ela foi feita 100% artesanal e por nós mesmos. A gente não sabia construir nada, a gente foi desenrolando. E o caminhãozinho antigamente eu já trabalhava com uma construtora que tinha um e todo mundo dava pau e botava peso e era bom. Então foi essa a escolha e o que o Money, né, possibilitou. A nossa casinha ela é feita no preto, aqui é chapa metálica. É chapa metálica, no preto aqui ela é chapa metálica. E na parte branca ela é compensado naval, impermeabilizada com pintura automotiva, né? Legal, né? E, então basicamente os materiais que a gente utilizou são esses, digamos assim, grosseiramente falando, né? Maravilha. Mas se eu explicar um pouquinho, né, um pouquinho mais então, que a intenção era justamente a madeira, tanto que ela foi pintada agora por Deus por uns problemas, né, de filtração, a gente teve que impermeabilizar, mas a intenção era a madeira, era aquele aquecido da madeira que a gente queria. Então era uma pegada de tiny house, mais americana, algo assim, com cara de casa mesmo, não com cara de motorhome, né? É o que a gente queria. E antes que ela esqueça de falar, quem que projetou essa tiny house maravilhosa? Então eu projetei a casa, mas foram muitos projetos até chegar nesse projeto final. E durante a obra a gente acabou também alterando um pouquinho, mas faz parte, né? Porque projetar é uma coisa e construir é outra, principalmente quem não sabe construir, você está aprendendo. Então algumas coisas foram mudadas até para facilitar na construção. E para quem não sabe, a Cris é arquiteta, então já mandem os seus projetos aí para ela. Tiny House. Assessoria. Assessoria. E quem sabe até uma construção, se for um projeto semelhante, a gente pode até fechar algum contrato. Show de bola, show de bola. Então eu vou pedir aqui pro Neymar mostrar um pouquinho, já que é o construtor e tudo, um pouquinho do modo do externo dele, pra gente depois mostrar a casinha por dentro. Fechou, seu Otávio. A nossa casinha aqui embaixo, ela tem uma divisória, claro que pro lado de dentro, que vocês já vão ver. Então aqui seria o nosso estoque. Eu vou abrir mesmo pra te ver a bagunça que tá aí. Por favor. Cuidado. Fica mais pra trás que eu não sei o que sai daqui de dentro. Vamos ver os Gente, lagartos. isso daqui é do povo que mora. É diferente. É cadeira, é mangueira, é tudo que é tralha. Legal, Tinha legal. as luzes, mas eu estraguei, então... E eu vou te perguntar, ele tem interligação com o outro lado? Tem interligação, isso mesmo. Do outro lado é exatamente o espelho. É Legal. Aberto, tudo aberto. Show de As bola. pontas tá cheio de tralha, então tá desse jeito, né? Porque como eu te falei, ela tá em cima da carroceria, não foi alterado nada na documentação, o caminhão é uma coisa, a casa é outra. Então, não foi transformado como motorhome, que não tem passagem, diferente da tua, que é muito maravilhosa e funcional, né? Então, mas o conceito não era fazer a transformação documental. Certo. Porque amanhã depois eu quero tirar, vender o caminhão, trocar de caminhão, trocar a casa, então é totalmente livre, né? Legal, legal. E como é que você prendeu ela na carroceria? Na parte de baixo, ela tem exatamente grampo de carroceria, são 4 grampos de 10 toneladas cada, um em cada ponto. Se eu tivesse colocado 2, seria tranquilo. 8 parafusos e ela tá no chão. Eu só tiro a parte da bateria, que eu tenho 2 cabos, e o esgoto ali, que é a água cinza no caso, não é o esgoto. E ela sai, ela é livre, digamos, né? Maravilha. Aí esses 2 ferros aqui, a gente issa ela fora. Legal. Muque, né? Tem que ser um caminhão muque ou alguma coisa, né, pra pegar. E eu vi que você tem as bikes aqui, ficou bem bacana. Como é que foi para colocar? Foi fácil essa manta em cima delas?
Então, Otávio, aqui nessa é o nosso suporte também, tudo artesanal. Nossa casa é 200% artesanal. Foi feito, depois eu posso tirar para te mostrar o suporte. E a gente conseguiu pôr as duas bikes e essa lona é proteção. É uma proteção questão de chuva e para o pessoal também não ver o que é, né? As bikes são velhas, mas para ninguém, não tentar, né? E o suporte a gente fez na carroceria, também tudo a gente tira se preciso, então ficou bem funcional. E gente, olha, tem cara de casa, porque até a porta é de casa. Como a minha esposa é arquiteta, né? Então nada é convencional nessa casa. E a curiosidade que deu quase separação por causa dessa porta aqui. Então essa porta também 100% artesanal, foi uma das, se vocês acompanhar no nosso canal, inclusive, ele tem, já vai fazendo propaganda. Já se inscreve no canal deles lá. Vocês vão ver que a gente só fez o fechamento da casa só de chapa mesmo, e foi o segundo item que a gente fez. Foi a porta, então foi um desafio bem grande, que a gente praticamente estava bem cru assim para desenrolar essa questão da solda. Inclusive até esse detalhe foi nós que fizemos, a gente trabalhava com resina, nós tínhamos uma fábrica de lixeira de alto padrão e era um dos detalhes que é nas floreiras, na verdade. Então foi tudo feito. E foi um desafio, porque eu tinha receio de que se abrir direito, se ia funcionar mesmo o negócio. Agora tá na hora de conhecer lá por dentro. Então tá, sejam bem-vindos, Otávio e Juliana. Obrigada. Então, aqui é a nossa sala de jantar, sala de estar, é o quarto de visita e também pode ser o escritório. É o quarto de visita porque aqui, agora eu não vou ter como tirar aqui, mas a gente puxa, ele vira uma cama e embaixo ele é baú. Eu quis assim de canto porque eu adoro canto alemão, estilo canto alemão. Então meu sonho era ter uma casinha que tivesse um canto alemão, então eu fiz aqui. Deixa eu mostrar pra eles. Casinha com canto alemão. Mas tu sabe que eu também queria fazer no Beluga, mas não foi possível. O canto alemão é quando fica assim, é como se fosse um L, né? Fica muito bonitinho, isso, então, muito legal. Então aqui são 2 baús. Por enquanto só temos água aqui dentro. Vassoura, essas coisas assim, bem básicas. Então, por enquanto a gente não guarda mais nada. Não era a intenção por água, né? Não era a intenção por água, mas acabamos Nossa, bastante. porque a gente priorizou a água. Então conseguimos fazer aquela caixa d'água grande embaixo para encaixar. Então optamos, por enquanto vai ser assim, futuramente a gente tira e guarda outras coisas. E pelo fato de a gente não conseguir guardar outras coisas, que era a nossa intenção, tipo roupa, coisas assim, acabou que a gente teve que fazer os armários aéreos aqui. Deixa eu já mostrar pra eles. Que na verdade o Neymar não queria, nem ele nem eu, a gente queria uma coisa bem aberta, né? Mas a gente teve que fazer os armários. Então aqui tem roupa do Neymar, aqui tem roupa de cama, lençol, toalha de banho, essas coisas que a gente precisa, né? E tem que ter um espaço pra guardar, não tem como, né? E deixa eu te perguntar, e esse monte de janela? Bom, vocês já viram por Então, fora? Gente, olha quanta janela nessa casa. Uma coisa que a gente gosta muito é ventilação, claridade, né? Luz natural, a gente gosta demais. Aqui tem um vento, olha, se abrir a janela do quarto, então o vento lá vai embora. Porque a gente gosta muito disso, dessa integração também com a natureza ali fora, né? Com o externo, a gente gosta. E também porque nós tínhamos 4 cachorros, e então a gente pensava muito como que eles iam ficar aqui dentro. Se a gente saísse, por exemplo, tivesse que deixar eles aqui um pouquinho, eles teriam que ter bastante ventilação, porque nós não temos ar-condicionado. Então foi que nós pensamos, deixa as janelas em cima abertas, vai ventilar. Então foi uma pegada bem assim, sabe? Mas tá muito charmosa. A gente gosta muito. E aqui em cima é uma cama aérea, que eu gosto muito de leitura, então eu pensava sempre em fazer uma cama para ficar aqui em cima, não incomodar quando o Neymar tá embaixo trabalhando. Só que hoje é a casa da gata, né? Apareceu uma gatinha ali um pouco antes da viagem e acabou que ficou a casa da gata aqui em cima. Ela gosta muito de ficar na altura. Gente, essa casa, ela é muito linda. Porque realmente a gente entra aqui, não tem a impressão que tá no motorhome, é uma casa mesmo. É uma casa mesmo. E essas madeirinhas, eles fizeram tudo. Isso aqui é um painel. Olha que coisa mais linda. Nós íamos revestir ele com madeira normal, mas como tinha sobrado muita madeira na obra, então eu pensei, vamos fazer algo diferente, porque aqui tem tudo diferente. Tudo que a gente quer, coisas mais artesanal, a gente gosta muito disso, então eu pensei, eu vou fazer isso. E aqui tem um painelzinho escondido, tem a parte elétrica, tem guarda as chaves, fica bem escondidinho assim, né? Aqui
então tem esses bracinhos aqui para colocar nossa mesa, que também não é uma mesa de motorhome, é uma mesa de bar. É aquelas mesinhas que fecha, abre e fecha, né? Então ela fica aqui mais para não bater durante a viagem, né? Não cair e tal. A gente prende aqui e também facilita para deixar aqui o espaço da sala mais aberto, né? Sim. Poder ficar aqui sentadinho, né? Quando não quer trabalhar, quando não tá almoçando, coisas assim, né? Então, mais tranquilo. E ontem no jantar tu fez uma mesa posta, foi essa mesa que tu Foi essa usou, e mesa, essa mesa é grande, ela é maior foi. do que a de bar. Isso, ela tem 80 por 80. Muito bacana. É muito linda. Vão tudo de madeirinha, né? Isso. Aqui o degrau também é um degrau, eu nem vou abrir porque é uma bagunça, né? Tranquilo. É onde eu guardo a comida da gata, da cachorra, as coisinhas dela, né? Tá tudo ali dentro, mas tá virado, tá uma bagunça. Aqui também, então ele não é uma gaveta, parece uma gaveta, mas não é. É aqui, ó. Que legal. É um baúzinho que era pra guardar calçado, mas a gente guarda de tudo ali dentro, menos calçado, Calçados né? e afins. Isso, então eu acabei usando um cestinho. Que coisas que as pessoas não gostam de motorhome é colocar muitas coisas para não, né, ficar obstruindo ali o caminho, mas eu acabei colocando um cesto para guardar aquele calçado que a gente entra e tira, né, deixa ali do lado, chinelinho e tal. Então E já é mais combina prático. com o tapete também. É, Tudo combinando. decoração. Olha que amor. Que casa mais fofa. Deixa eu mostrar pra vocês a porta daqui de dentro. E foi a Cris que fez, ela torceu esses metais todos aqui. É, ó. um por um. Eu Um por fui um. torcendo eles e fazendo desenho para ver o que ia ficar legal. Ficou linda. E as cortinas foi eu que costurei, tudo assim, né? Ai, parece uma casa de boneca, né? Aquela costura bem né, de iniciante, assim, mas eu fiz todas as cortinas também. Muito bacana, tá muito linda. Nossa, eu adorei. Ontem quando eu entrei, eu falei, meu Deus, é uma casa. É uma casa. Então aqui eu tenho a parte da cozinha, eu optei por ter um fogão 4 bocas por causa do forno, que é algo que utiliza muito, é o forno. Nem tanto pelas 4 bocas, mas era o forno que me interessava e nós não queríamos nada elétrico aqui, funcionando com eletricidade, somente com gás, que é o que a gente tem aqui. E como nós temos placas solares que elas dão conta da nossa iluminação aqui, de algumas coisas, então eu optei por fogão a gás. Tudo que tem aqui foi 100% feito por nós, né? Essa parte aqui da parte da cozinha, aqui do móvel da cozinha. A ideia do preto foi pedido do Neymar, ele queria algo que fosse preto, ele gosta muito da cor preta. Mas depois, de pronto, ficou bem bacana, a gente acabou gostando porque ficou bem no estilo farmhouse, que é um estilo que a gente gosta também. A parte aqui do tijolinho, eu fiz toda ela com isopor. Olha isso. Porque eu queria, na minha casa tinha que ter tijolo de alguma forma, como não era possível ter um tijolinho de verdade, então aí você deu um jeitinho de fazer um fake, né? Mas nem dá pra perceber, né? Se não tivesse falado. E essa floreira linda. Essa floreira aqui, na verdade, já era uma prateleira que eu tinha e eu amo essas coisas mais rococós e ferro, né? Então eu fiz ela, eu cortei, até eu tenho um vídeo, acho que nós não postamos ainda, mas fazendo ela eu cortei o ferro e fiz toda essa parte aqui para poder ficar bem certinho do tamanho que a gente ia precisar. Não era para ter também, mas aí eu achei legal pela fruteira, né, que a gente pode apoiar aqui. Eu gosto muito de babosa, uma plantinha verde não pode faltar em casa, então. E é um apoio, né? Olha, aqui tem sal, tem umas decorações que não precisariam, mas eu gosto porque é o que dá um aconchego, no meu ponto de vista, né? Dá um aconchego. Aqui então, o armário que o Neymar fez, que era para ser o armário da roupa dele, mas acabou ficando armário de cozinha. Então aqui tem coisas de cozinha, né? Nossos mantimentos, umas coisas assim. Tudo muito bem legal. entulhado, né? Tudo bem planejado. Sei. E aqui fica a nossa geladeira. Nossa, a bancada de vocês é bem grandona, né? Quando eu quero fazer algo como ontem à noite que eu fiz o torté, que eu tive que espichar a massa aqui, o meu rolo, né? Que também não tem muito onde guardar. E se o Neymar não se comportar, o rolo pega também, né? Então eu deixo bem na mão, assim, bem facinho de pegar. Eu tiro aqui o filtro, então eu tenho essa bancada para poder fazer uma massa, um negócio aqui que eu gosto bastante de cozinhar, né? E tava bem boa aquele teu torteio ontem. Ah, tá louco. Para encomendas, hein, Cris? Para encomendas, chama no WhatsApp, já entra lá nas redes sociais da Cris. Maravilhoso torteio. Isso. E o nosso frigobar, nós optamos assim, uma geladeirinha pequena.
Hoje eu optei pela geladeira porque eu queria ter uma máquina de lavar. Então, como o nosso espaço já estava limitado e tal, então eu optei, não, eu vou colocar uma geladeira menor, mas eu vou levar a máquina, porque eu acho que pra mim tá hoje fazendo muito bem ter a máquina, né? Assim, atende bastante a minha necessidade, né? E a geladeira, assim, tu vai mais vezes no mercado, só isso. E o legal é que a geladeira, como ela é preta, igual aos móveis, parece que ela é um móvel, na real. Essa aqui foi Ela ideia parece um armário, né? Foi a ideia do Neymar. Ele que disse, não, vamos pintar de preto, ela era branca, eu pintei. Fui eu que fiz a pintura com pistola. Colocamos o puxador pra ficar... muitas pessoas entram aqui e perguntam, tá, mas vocês não têm geladeira? Então quer dizer que deu certo a ideia de integrar, assim. Muito legal. E os quadrinhos aqui, aqueles que tu falou que tu faz Esses também. quadrinhos aqui, ele é muito assim, de valor afetivo até, olha, eles são bem velhinhos, estragadinhos, mas eu trouxe porque esses quadrinhos aqui eu fiz numa época que eu larguei a minha profissão para começar uma empresa, então ele conta uma história, assim, de algo que eu queria, né? E não deu certo, não vingou, não foi pra frente, mas foram os primeiros e estão bem guardadinhos aqui, por isso que eles vieram junto. E a gente já falou pro pessoal, né, que além de arquiteta, então, tu trabalha também com artesanato, né? Isso, artesanato, tudo que é essa parte de arte, assim, eu amo. Além de construir uma tiny house, além de fazer toda a porta da casa. Isso. Uma mulher multifunções, muito bacana, muito bacana. Acho que quem tem essa parte criativa mais aflorada tá sempre com essa coisa de querer fazer, né? Faz parte. Aqui tem o meu guarda-roupa. Ai, que legal. Fica aqui. E bagunçadinho também, né? Porque aqui é tudo que eu tenho, de todo o guarda-roupa que eu tinha se transformou. Parabéns. Nisso aqui. Arrasou. É tudo que eu tenho. Claro que eu tenho algumas roupas de frio que são maiores que estão dentro do baú. Mas assim, até tem algumas de frio aqui também, mas aquelas bem grandonas, né, estão no baú. Sim. E aqui é tudo que eu tenho. Eu adorei esses coraçõezinhos aqui. Isso aqui é presente da minha irmã. Ela disse que quando você tiver a tua tiny house, você leva com você os corações. Muito legal. Ela tem uma loja que tem esses produtinhos aqui. Que fofinho. E aqui a cama deles gigante. Olha, e as janelas? É uma cama de casal normal. Não, é o colchão da nossa cama mesmo, que a gente tinha anterior, inclusive. Tem muita janela que te abre à noite. Ó, tem um mosquiteiro. Sim, eu vou chegar lá já. E ali em cima parece que abre, né? Ouvi dizer como diz outro. Isso, depois eu posso subir e abrir pra Gente, você. abre também. ali o teto. Aqui ele abre todo também, ventila super bem. Ventila muito. Olha só toda essa parte. Bah. Isso. E aqui também na cama eu quis fazer uma cabeceira, né? Eu não quis que fosse só uma paredinha, eu quis uma cabeceira de cama, então fiz ali uma divisóriazinha. Muito lindo. Com uma prateleira de apoio para celular, essas coisas, né? E uma decoração, lógico, não seria eu se não colocasse uma plantinha, uma decoração. Arquiteta, né? Sem a decoração, né? Que bacana. Então aqui essa parte, ela tem um pistão aqui desse lado. E aí eu consigo abrir todo esse tampão aqui. E que agora tá chovendo, gente, por isso tem esse rápido. Chovendo. Só pra mostrar pra vocês. Olha que legal, tudo aberto. Meu Deus. Se eu largar, ela abre toda pra trás e aí fica toda a abertura em cima. Meu Deus. Aí fica no céu estrelado, Isso. vendo o céu estrelado. Agora vamos conhecer o banheiro. Até a porta é charmosa. Gente, é tudo fofinho nessa casa. Casinha de boneca. Vamos lá, começando. Olha o espelhão, coisa mais linda. Teus trabalhos também, né? Também. Tudo da Cris. Os detalhes, a pia fofinha, o armário, o deck aqui do box. Não, tá tudo incrível. Ai, agora que eu vi que tem um detalhe aqui na porta. Gente, já vou mandando aí o contato pra quem quiser fazer uma tiny house, hein, Cris? É muito detalhe, é tudo fofinho, olha. Muito legal. Agora eu vou virar aqui pra vocês. Aqui tem um armário. E o detalhe que eu falei, a porta tá toda aqui, ó. Com esse detalhe das flores também. Muito bacana. Meu Deus, quanta criatividade. Ali tá a Cris. E é grande, né, Cris, o banheiro? É bem grandinho. E aqui nessa parte do nicho... eu tenho o nicho, eu pulei o lixo. Eu saco o nicho fora. E aí eu tenho a máquina de lavar ali dentro. Ah, tá. Quando eu quero usar, então eu tiro o nicho
e uso a minha máquina normal. Ela eu sai solto dali o daqui, lixo. da frente? Isso. Aí depois, se você quiser gravar, eu posso entrar ali e eu tiro pra você mostrar. Tá, maravilha. E- Agora a Cris vai me mostrar como é que faz pra abrir a máquina, né? A tampa da máquina. Então eu só tiro aqui Puxa aqui. esse nicho. Tcharam! Coloco aqui. E aqui eu tenho a máquina, que tá cheia. inclusive, Grande, né? E a centrífuga. Ela é uma única máquina. Que né? legal. Então eu faço a lavagem aqui e depois escondo ela de novo com a parte do nicho. Aqui nessa portinha é o aquecedor de passagem deles. Vou puxar a força. Ali o aquecedor de passagem pro chuveiro a gás. Mais uma arte da Cris aqui, ó. Coisa mais amor. Cris, muito obrigada pelo tour dessa casa linda. Olha, tá, vocês estão de parabéns, eles fizeram tudo. Vocês têm noção, tudo. Vamos deixar com certeza as redes já na descrição do vídeo. Então vocês já sabem que a Cris trabalha com artesanato, ela faz de tudo. E ela é arquiteta. Então, sei lá, projeto tiny house, projeto motorhome, de repente, né, Cris? Isso. Tá aberta. Então eu que agradeço, né, pela oportunidade de estar falando aqui da casa, porque não é só para nós, mas para quem tem o sonho também. Muitas pessoas vêm até nós e falam, era o meu sonho, eu queria viver assim. Eu pensava nisso, mas achava que não era possível. Então também para as pessoas que querem se inspirar na casa e construir a sua. E como você falou, eu projetei, eu construí, então está assim, né? Aberto para negociações aí, que quem está a fim de fazer um projeto, de construir, a gente faz também. Quem está com dificuldade, talvez, de começar, a gente pode dar uma assessoria. Então, bem tranquilo, e falar para as pessoas que continuem, que comecem, que dê o primeiro passo no seu sonho, não deixe o sonho simplesmente sumir, porque você pode viver coisas maravilhosas, né, se você não tiver medo de viver o sonho. Se não começar, não tem como saber, né? Se não começar, não tem. Se não começar, não termina também, né? Exatamente. O negócio é, Não tem como tá com saber. medo, vai com medo mesmo. Com medo mesmo, é isso aí. No caminho a gente aprende. No É isso aí. caminho Muito obrigada a ti, ao Neymar que estão lá agora. O Otávio, eles estão fofocando lá fora, a gente tá aqui dentro. Mas já agradecemos ao casal, em nome do Otávio também, pela oportunidade de a gente poder filmar. Muito sucesso pra vocês no canal, na vida. Muitas aventuras maravilhosas com essa casa linda. Vocês e os pets de vocês, né? A gatinha, a cadelinha. E muito sucesso. Muito obrigada pelo acolhimento e prazer em ter conhecido vocês. Tudo de bom. prazer é nosso. Obrigada. Muito obrigada. Até a próxima.